Aleluias, glória a Deus. Eu saúdo a toda a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Então, gostaria de compartilhar com os irmãos, com a igreja, né, esse momento tão importante para nossas vidas. Nós estamos sendo ministrados por Deus sobre a transformação, amém? Mas eu gostaria de falar com os irmãos, né, que eu estava meditando hoje acerca dos pastores, porque hoje é o dia do pastor, né? E se alguém já pensou nisso ou pensa nisso, como seria a nossa vida sem os pastores, né? Pastor, pastoras. E no final do culto nós vamos estar ministrando uma oração a todos os nossos pastores, aos que fazem parte da nossa vida, aqueles que já passaram e que fizeram parte da nossa vida. Enfim, temos uma história, né, de vida junto a nossos pastores, nossos líderes e nossos irmãos também, né? E a maioria dos pastores, pelo menos eu penso assim, que ninguém desejava, almejava ou buscou isso ardentemente como se fosse um prêmio, mas chegou, alcançou por vocação, porque foi chamado, amém? E todos nós somos chamados para fazer algo na obra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Romanos 12. Romanos 12, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é transformação, renovação da nossa mente. Vamos fazer uma breve oração. Senhor, nós agradecemos por essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui, Senhor, não apenas para louvar e adorar o Senhor com cânticos, mas também, Senhor, oferecendo o nosso coração para ouvir a voz do Senhor, a Tua palavra, compartilhar esse alimento para a nossa alma. Obrigado, Senhor, que o Espírito Santo encontre a liberdade para agir em nosso meio, em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos, aleluias. Então, quando nós buscamos em Deus, compreendendo o que o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Roma, né? Ele fala para transformar, para renovar a nossa mente, né? Ou seja, mudar a forma, converter o nosso caminho, ao qual nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. Porque todos nós passamos por um processo, aleluias. Antes de Cristo, nós vivíamos de uma maneira, de uma forma. Depois de Cristo, é uma nova história. Quando Cristo chega na nossa vida, há uma mudança,
há uma nova história, há uma divisão na nossa trajetória de vida. Pelo menos deve ser assim. Então eu quero compartilhar com os irmãos Mateus 11, 28. Aleluias. Deus falou muito comigo nesta palavra, nessa mensagem, ao qual todos nós, eu acho que já ouvimos muitas vezes essa palavra. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Muitos de nós podemos pensar, não, mas essa é uma mensagem evangelística, é uma mensagem para quem ainda não aceitou a Cristo, por isso precisa ser levado este convite especial de Jesus, né? Que é um convite especial que Ele faz a todos nós, a todas as pessoas. Vinde a mim, não os que estão bom, que estão tranquilo, não, mas os que estão cansados, sobrecarregados, estão com uma carga, um jugo muito pesado que não consegue carregar. Mas muitas vezes, nós que já aceitamos a Cristo, estamos carregando um jugo, um peso, uma carga. Mas aqui Jesus disse, aleluias, que o jugo dele leva a um aprendizado. O meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O jugo de Jesus, a carga de Jesus, foi uma carga que Ele trouxe dos céus, uma carga de conhecimento, de orientação, de capacidade para transmitir à igreja, para formar uma igreja forte, determinada, capacitada para vencer todas as adversidades. E Jesus, Ele, com essa capacidade, essa condição que Ele tinha para transmitir, que nem todos nós temos a mesma capacidade de transmitir o conhecimento, a carga de sabedoria que nós tivemos. Aquele que entra numa faculdade, ele já tem uma carga elevada de conhecimento. Aquele que tem o segundo grau tem menos capacidade naquele setor, naquela área. Mas cada um tem a sua condição, a sua capacidade de transmitir aquilo que aprendeu durante a sua vida, porque nós temos uma carga de conhecimento humano e temos uma carga de conhecimento que vem de Deus, né? Então, o filho de Davi, o rei Salomão, ele pediu uma carga muito grande de sabedoria. E ele transmitiu essa sabedoria, ao qual foi benéfico a todo o povo de Israel. Mas existem cargas que não são de Deus, né? Existem jugos que não são de Deus, mas que fazem parte do processo que nós passamos para aprender com o Senhor. Então, apesar de provas, de dificuldade, de perigos, né? Então, na nossa vida, muitas vezes, o que aconteceu, nós nos sentimos abandonados, nós fomos muitas vezes desprezados, e talvez alguém que está escutando agora, tem passado, está passando
por esse período de desprezo, de abandono, de dor, de humilhação. É uma carga muitas vezes insuportável, mas Jesus tem a solução, porque Ele faz esse convite, e essa capacidade de Jesus, Ele nos leva a vencer a todos esses problemas, a todas essas dificuldades. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós nos unimos ao Senhor, nós nos tornamos fortes. O reinado de Jesus é eterno, Ele reina. E alguém pode dizer, como Ele pode estar reinando com todas essas guerras, sofrimento e dor? Por que acontece isso? Porque Ele deu e dá liberdade para o homem tomar as suas próprias decisões na sua jornada, na sua caminhada. Então, muitas vezes a nossa decisão, as nossas atitudes levam pessoas a serem abençoadas ou amaldiçoadas. Levam as pessoas a viverem bem ou a viverem mal. O jugo, o aprendizado de Jesus, que Ele disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, com Jesus nós conseguimos vencer. Nós temos que transferir aquela carga, aquele peso que nós não temos condições de carregar pelo jugo de Jesus. Aí nós vamos ter êxito, seremos bem-sucedidos. E o que o Senhor deseja é que nós tenhamos descanso a nossa alma. A alma é a parte imortal do ser humano. Está lá em Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, né? Então a alma é imortal, mas o Senhor quer que nós tenhamos descanso a nossa alma, tanto nessa vida quanto após a nossa partida. A necessidade de nós não apenas ouvirmos a palavra, mas de praticar, porque só ouvir não vai produzir os frutos que o Senhor espera que sejam produzidos. Louvado seja Deus. Em Mateus 16, 21, Mateus 16, 26, perdão, 16, 26, está escrito assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Nós podemos dizer que muitas pessoas ganharam o mundo, ou ganham o mundo. A gente vê a pessoa, tu vê, diz, aquela pessoa não falta nada, ganhou o mundo, mas o que adianta ela ganhar o mundo e perder a sua alma? Eu já conheci pessoas, entrei em lugares aonde a gente tinha até dó de entrar, né? Pela limpeza, o luxo, mas adentrando o lugar, não tinha paz. A pessoa tomar depressão, vivendo sozinha.
E ali a gente podia dizer que foi uma pessoa bem-sucedida pelo que tinha, pelo que ganhou na sua vida. E ali já no final da sua carreira, porque uma pessoa de idade, a gente já diz, já está chegando para o fim da sua carreira. Mas o que adiantou todo o seu sacrifício, a sua luta, investiu tanto em ter e chegar numa altura da vida, estar ali sozinha, depressão, vários problemas, e não tinha Jesus. Mas Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Seja pobre, seja rico, não importa. Se não tiver Jesus na sua vida, não vai haver o descanso para a vossa alma. Porque o único que pode dar o descanso para a alma é Jesus. É o único. Muitas pessoas buscam outros recursos, outros caminhos. Mas Jesus já falou na sua palavra, em João 14,6 está escrito: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por mim. Então não existe outro meio, não existe outro caminho. É claro que isso é para quem crê, para quem acredita. Muita gente não acredita que esse é o único caminho. E por isso que vive errante nesse mundo, buscando vários caminhos. E até alguns dizem, todos os caminhos levam a Deus. Mas não é o que a palavra de Deus diz. Então a palavra de Deus, ele aponta uma verdade, aponta um caminho aonde nós podemos chegar a Deus. E nós temos que desfrutar do reino de Deus. É hoje, é agora. E quando nós chegarmos nos céus, não seremos estranhos. Diferente daqueles que muitas vezes vão chegar, quer dizer, vão chegar uma vez só, mas muitos vão chegar e dizer: Senhor, em teu nome curei enfermos, falei em línguas, enfim, preguei a tua palavra, fiz a tua obra, viajei por vários países, fiz isso, fiz aquilo. Vai estar se justificando, enquanto o Senhor vai dizer: olha, eu não te conheço. Em outras palavras, Jesus poderia dizer: tudo que você fez, você foi bem remunerado. O teu galardão você já recebeu. Você exigiu, você quis, você determinou que o teu galardão você receberia em vida. Será que nós podemos imaginar uma situação dessa, onde nós estamos lutando para vencer todo o mal, né? E o Senhor, Ele falou na sua palavra, está escrito, registrado, Efésios 6,12 diz que o Senhor disse: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas são contra as potestades, contra os principados, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta não é armada. Nós vemos países em guerra se preparando, cada um procurando produzir cada vez armas mais poderosas em destruição, para jogar contra os seus inimigos, para lançar sobre os seus inimigos.
E muitos desses inimigos são imaginários, porque eles nunca trocaram uma palavra, não se conhecem. Um mora aqui, o outro mora lá, distante. Nunca se viram, nunca tiveram nenhuma discussão, mas se colocaram como inimigos. E ali buscando o poder, buscando fama, buscando riqueza, buscando domínio, buscando seus impérios, eles se armam com armas que não são as armas que o Senhor diz que nós deveríamos usar. As nossas armas são poderosas em Deus, mas elas não são armas produzidas por mãos humanas. Essas armas, elas vêm de Deus. E quando você toma a sua atitude, a sua decisão de abnegação, de servir a Deus, aleluias. Veja em Lucas 14, 25, o que a palavra de Deus nos traz de informação, aleluias. Lucas 14, 25. O serviço de Cristo exige abnegação. E muitas vezes nós não entendemos o significado disso. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Discípulo é seguidor, é aluno, é aquele que entra na escola do Senhor Jesus. E muitas vezes nós nos deparamos com algumas situações que nos colocam em choque com a nossa própria família, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. E é nessa situação que o Senhor está falando. Se nós não temos a capacidade de, se for necessário, aborrecer o pai, a mãe, o filho, seja quem for, a própria vida, nós mesmo quantas vezes resistimos a Deus, resistimos à palavra de Deus, mesmo sendo cristão, mas nós resistimos, nós temos uma carga, um jugo de conhecimento, e nós não queremos largar aquilo que aprendemos. Não, porque eu estou certo, eu tenho razão. E nessa certeza, nessa razão, muitas pessoas que nós já conhecemos, já se perderam pelo caminho, e estão buscando desvios, atalhos, mas não conseguem se manter firme naquilo que Deus colocou no seu coração. Porque Deus colocou em nosso coração de nós buscarmos a Deus, servir a Deus, ser fiel a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, obedecer a Deus. Tudo isso vem de Deus para o nosso coração. Mas para nós aprender a carregar o jugo de Jesus, nós temos que ter algumas coisas importantes na nossa vida.
Em primeiro lugar é o desejo. Ninguém vai ter intimidade, conhecimento de Jesus se não tiver na sua vida o desejo. O desejo é que nos impulsiona a se aproximar de Cristo. A vontade, a disposição. Se nós não tomarmos a atitude que devemos tomar, nós não vamos ter intimidade, nós não vamos conhecer Jesus. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Como é difícil nós termos a abnegação de muitas coisas. Tem pessoas que não contrariam a sua fé, porque a sua fé veio de berço. E não importa que a Bíblia fala diferente do que eles acreditam, daquela carga tradicional que trouxeram em sua vida. Diz, mas meus avós, meus pais, todos seguiram essa religião. E não abrem mão de seguir a Cristo. Porque há um só caminho. É o que eu creio, é o que nós cremos que nós estamos aqui. E é o que desejamos para todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Quem de nós não gostaríamos de estarmos ocupando os bancos da igreja com nossos familiares? Por quê? Porque nós queremos que eles alcancem o descanso para a sua alma, que eles aceitem o convite especial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ser o Senhor da sua vida, aquele que vai lhe conduzir dia e noite, aquele que vai trazer a orientação, aquela bagagem de conhecimento, que muitas vezes vai jogar fora tudo aquela bagagem que nós tínhamos anteriormente. Mas só que nós temos resistências em nossa vida. E nós não queremos abrir mão daquilo que aprendemos. E se for preciso, muitos passam por cima dos outros, mesmo sendo às vezes da sua família. Se o futebol e a política já dividem muitas famílias, nós precisamos meditar naquilo que o Senhor tem nos deixado como legado de ensinamento, de orientação, para nós vivermos de conformidade com a sua vontade. Muitos sabem de cor a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Mas é só da boca para fora, porque a vontade de Deus continua no céu, mas aqui na terra só falta dizerem: quem manda sou eu. Eu é que determino, eu é que sei. Eu me preparei tantos anos da minha vida, agora vem um membro de igreja, vem uma pessoa aí que às vezes faz uma semana, duas que está na igreja e já quer me evangelizar, já quer me convidar para ir na igreja. Aleluias. Eu lembro da primeira pessoa que pregou o evangelho para mim, meu companheiro de trabalho. Hoje ele é pastor numa outra igreja, e conheci ele antes de ser cristão, e depois, porque eu vi a transformação, eu vi a mudança, e por isso que eu aceitei. Não permaneci na época por causa das coisas desse mundo.
E quando nós vamos meditando na palavra, a gente vê a palavra de Deus se cumprindo. E a parábola do semeador fala que a semente foi semeada em vários tipos de terreno, de terras. Uns no meio do pedregal, outros no meio do espinho. Mas depois Jesus ele traz a explicação dessa parábola. E diz que as coisas desse mundo sufocam. Que o que foi semeado entre espinhos, né, é as coisas que não tem como produzir. O que foi na pedra, no meio do pedregulho, não tem como desenvolver, é de pouca duração. A perseguição, ela vai tirando as pessoas, a humilhação, a vergonha. Quem de nós já não passamos por aquela fase de ter vergonha logo da conversão, vergonha de carregar a Bíblia ou andar com a Bíblia embaixo do braço? Eu tive. E acho que muitos de nós aqui teve, ou alguém até pode ter. Mas isso Jesus tira do nosso coração, essa vergonha. E aí nós sentimos orgulho, né? Sentimos prazer. Desejamos que as pessoas vejam realmente que nós somos cristãos. Não só carregando Bíblia, mas dando testemunho. Porque o testemunho fala mais do que a palavra. Porque muitos falam da boca para fora, mas vivem uma vida distante do Evangelho. Então Jesus ele faz esse convite importante, ele dá a entender que ele quer ensinar, que ele quer passar um conhecimento. E essa carga de conhecimento é tão importante para nós. Só que nós negligenciamos muito essa parte, que é de estudar, de ler a Bíblia, de buscar o conhecimento de Deus. Porque a palavra de Deus, ela transmite os planos, os projetos, a vontade de Deus para a nossa vida. É isso que a Bíblia transmite para nós. É uma carta endereçada para nós. Ela foi deixada para nós, endereçada para nós. E graças a Deus que chegou até a nossa porta. E que hoje nós temos livremente a palavra de Deus. A única diferença é aceitar ou não. Então aquele que quer servir a Cristo, ele tem que passar por essa transformação, se converter, mudar o caminho. O caminho antes não apontava para o reino, para a salvação. Mas agora nós temos uma direção. Aleluias. Louvado seja Deus. Se Jesus apontou o caminho, a verdade, nós precisamos buscar. Esse caminho não é fácil, mas o outro também não é fácil. Só que caminhar com Jesus é mais fácil. Mesmo que esse caminho nos leve a enfrentar perigos. E muitos irmãos nossos hoje, ainda hoje, são perseguidos, humilhados, maltratados, mortos por causa do Evangelho. São pessoas que abriram mão, que abnegaram de tudo,
Muitos deixaram pais, deixaram avós, deixaram amigos e foram cumprir a missão, mesmo sabendo do perigo de morte, mesmo sabendo que podiam enfrentar fome, miséria, frio, calor. E nós temos a graça de Deus de termos um lugar aconchegante, quentinho, para desfrutar da palavra de Deus, o maná do céu, o alimento para a nossa alma, que dá descanso para a nossa alma. E aquele que não está com paz na sua alma, que está com a sua alma cansada, só tem um caminho: Jesus. Jesus dá descanso. E Jesus é aquele que promete e cumpre. Quantos de nós não aceitamos Jesus no momento de dor, de sofrimento, ou nosso, ou de alguém que nós amamos? Mas Jesus trouxe o descanso, trouxe a paz. Às vezes eu falo que o arrependimento que eu tenho é de não ter vindo antes para Jesus, porque eu perdi muita coisa boa. Tanto sofrimento que eu tive, eu não precisava passar, mas era o tempo da ignorância, da cegueira. E hoje acontece como diz a Escritura, que muitos ouvem, mas não entendem, veem, mas não enxergam. Por quê? Por causa da dureza do coração. E nós somos duros de coração. Nós somos duros de coração. E só quem pode amolecer o nosso coração é o Senhor. Às vezes nós olhamos um pouquinho para trás, diz, puxa, mas por que eu fiz isso? Será que eu estava fora do juízo? Por que eu fui por esse caminho? Por que eu coloquei a minha vida em risco? E muitas vezes o que a gente faz é isso. Mesmo estando na igreja, muitas vezes nós vacilamos. Quantos de nós não pisou demais no acelerador e passou por aperto, e passou aquele sufoco e diz, poxa, foi por pouco. Por que eu fiz isso? Por que eu fui imprudente? Eu sabia que não podia fazer isso, mas fiz. Por quê? A pressa, falta de atenção, tantas coisas, irmãos. E Jesus é tão paciencioso conosco, e Ele continua chamando, Ele continua convidando. Talvez você que está escutando essa mensagem, eu não te conheço e você também não me conhece, mas eu quero te dizer que Jesus te conhece, e Ele está te convidando, e Ele quer dar descanso para a tua alma, e é só Ele que tem esse descanso para a tua alma. Se você amolecer o teu coração, você vai ver Jesus entrar e fazer o milagre, assim como fez com muitos de nós, e continua fazendo, porque o reino dele, o poder dele continua eternamente, apesar das guerras, da ignorância, das lutas, das dificuldades, das humilhações, dos sacrifícios.
Isso faz parte do processo. Talvez você está num processo de aprendizado na escola de Jesus, mas você precisa abrir os olhos, destampar os ouvidos que ainda estão surdos, e amolecendo esse coração, você vai desfrutar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Que você possa meditar nessas palavras. Muitas pessoas não andam com Jesus por causa do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus amigos. É a vergonha, é a tradição, são tantas coisas. Está perdendo o mais importante da sua vida, que é de experimentar, conhecer Jesus, conhecer o caminho da verdade e da vida, para encontrar esse descanso para a tua alma. E isso é tão forte que vai te levar para a eternidade. Aleluias. Que nessa noite nós possamos meditar nessas palavras que foram faladas. Estão todas na Bíblia e você pode acompanhar. Você tem uma Bíblia em casa, peça para Deus abrir os teus olhos, destampar os teus ouvidos, amolecer o teu coração, para que o poder de Deus se manifeste na tua vida. Porque a salvação é pessoal. Ninguém vai levar ninguém, ninguém pode salvar ninguém, é só Jesus. Então, por mais que você faça sacrifício por alguém, você não vai poder salvar alguém. É um relacionamento pessoal que todos nós precisamos buscar. Aleluias. Vamos nos colocar de pé. Aleluias. E se alguém ainda não aceitou Jesus, leia a Bíblia, fala com o Senhor, peça ao Espírito Santo para lhe ajudar, porque o Espírito Santo é o nosso ajudador. Aleluias. Talvez você está desviado do caminho do Senhor, e talvez você tenha motivo, você tenha razão, mas não deixe os teus motivos e as tuas razões te levarem para o inferno. Aleluia. Se for necessário, abra mão, deixa de lado. Aleluias. Jesus, ele tinha muito mais razão para abandonar todos nós e dizer: eles não merecem. Na realidade, nenhum de nós talvez merecemos, mas o amor de Deus, ele cobre uma multidão de pecados. O amor de Deus está sendo derramado neste momento em toda parte do mundo. É só aceitar, é só desejar, é só buscar. Aleluias. Se você não reconciliou com o Senhor, é uma oportunidade. Cada dia é uma oportunidade, porque amanhã pode ser tarde. Se Jesus vier hoje e você não reconciliou, você não aceitou Jesus, você não vai morar com Ele,
porque Jesus não deixa ninguém estranho entrar à sua casa. Os céus é para aqueles que são conhecidos, que têm intimidade, que aceitaram o convite especial de Jesus. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados das suas pesadas cargas, e eu lhe darei descanso para as vossas almas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos por essa noite, por esse momento, por este culto que o Senhor nos concedeu para compartilharmos da Tua palavra, que nós possamos ser transformados, aquilo que ainda não mudou na nossa vida, possa ser mudado, de conformidade com a Tua vontade. A Tua vontade, Senhor, que é feita no céu, que ela se realize na nossa vida, aqui na terra, e o Teu nome seja glorificado na minha vida. Aleluias. Que o Senhor ministre nesta noite ao coração de todos os ouvintes, Senhor, aonde eles estiverem, que eles possam receber a semente do Evangelho para a salvação da sua alma. Obrigado, Jesus. Bendito é o nome do Senhor.